Existe algo que dói profundamente no coração humano: oferecer amor e receber rejeição. Cuidar com zelo e ser tratado com indiferença. Confiar e ser traído. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez tenha investido tempo, dedicação, oração por alguém e colhido ingratidão. Hoje o Evangelho nos apresenta uma história assim. Mas não é apenas uma história sobre rejeição humana, é uma revelação do coração de Deus. A pergunta que ecoa nessa parábola é simples e inquietante. O que estamos fazendo com a vinha que Deus nos confiou? E mais, o que estamos fazendo com o Filho que Ele nos enviou? Vamos então silenciar o nosso coração, porque esta palavra é para nós. Oremos. Senhor Jesus, abre agora o nosso coração, que a Tua palavra desça como chuva mansa sobre a terra seca da nossa alma. Retira de nós toda resistência, todo orgulho, todo medo e ensina-nos a produzir os frutos que o Pai espera. Amém. Escutemos no silêncio do coração a palavra viva de Deus, segundo o Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo e contou-lhes esta parábola. Um proprietário plantou uma vinha, colocou uma cerca, construiu um lagar, ergueu uma torre de guarda e depois arrendou-a a vinhateiros e partiu para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, enviou seus servos para receber os frutos, mas os vinhateiros espancaram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos em maior número e fizeram o mesmo. Por fim enviou o próprio filho, dizendo: ao meu filho respeitarão. Mas os vinhateiros disseram: este é o herdeiro, vamos matá-lo e tomar a posse da herança. E lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Jesus então perguntou: quando o dono voltar, o que fará com esses vinhateiros? Eles responderam: mandará matar esses perversos e arrendará a vinha a outros que lhe entreguem os frutos. Então Jesus disse: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que produza frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Permaneçamos um instante em silêncio. Essa parábola não surge do nada. Jesus está em Jerusalém. Está nos últimos dias antes da paixão. Ele fala diretamente aos líderes religiosos. A imagem da vinha não era desconhecida no Antigo Testamento, especialmente no profeta Isaías. A vinha representava o povo de Israel. Deus é o agricultor que cuida, protege, prepara a terra. A cerca simboliza proteção, o lagar, o lugar de produzir vinho. A torre, vigilância e cuidado. Nada foi improvisado. Tudo foi pensado com amor. Os servos enviados são os profetas, homens que vieram chamar o povo à fidelidade. E muitos foram perseguidos. Por fim, o Filho, aqui Jesus fala de si mesmo. E não é apenas mais um mensageiro. Ele é o herdeiro, é o Filho amado do Pai. E o que fazem com ele? Rejeitam, expulsam, matam. A expressão lançaram para fora da vinha antecipa o que acontecerá. Jesus será crucificado fora das muralhas de Jerusalém. Então, ele cita o Salmo: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. A pedra angular é a base que sustenta todo o edifício. O que parecia descartável torna-se essencial. O que parecia fracasso torna-se fundamento da salvação. Vamos ver qual que é a mensagem principal de hoje. É a seguinte: Deus nos confia uma vinha, que é a nossa vida, e espera frutos de amor, fidelidade, conversão.
Então não basta ocupar espaço na vinha, não basta dizer que pertencemos a ela, é preciso produzir frutos. Jesus nos convida a sair da ilusão de posse e entrar na lógica da responsabilidade. A vinha não é nossa, a vida não é nossa, ela nos foi confiada. Imaginem, por exemplo, um pai que entrega ao filho uma pequena propriedade. Ele preparou tudo com cuidado, plantou árvores, organizou a casa, deixou ferramentas, confia, acredita, ama. Ele não cobra todos os dias, ele espera maturidade, mas o filho começa a agir como dono absoluto. Esquece quem lhe confiou tudo, despreza as orientações, afasta qualquer um que o lembre de responsabilidade. Com o tempo, a terra seca, as árvores deixam de dar fruto, o que era promessa torna-se abandono. E essa história não é sobre agricultura, é sobre o coração humano. Quantas vezes tratamos a nossa vida como se fosse propriedade exclusiva? Como se Deus não tivesse direito sobre ela? Esta semana, você pode começar por 3 atitudes concretas. Primeira, pergunte-se em oração: que frutos Deus espera de mim neste tempo da minha vida? Não de outra pessoa, não do passado, agora. Talvez seja a paciência dentro de casa, talvez reconciliação, talvez compromisso mais sério com a oração. Segunda atitude, identifique quais as suas resistências. Existe alguma área da sua vida onde você age como um dono absoluto? Um pecado cultivado, um ressentimento protegido, uma decisão que exclui Deus? Entregue isso ao Senhor. Não espere que Ele venha cobrar, antecipe-se com humildade. Terceira atitude, volte ao essencial. Reserve diariamente alguns minutos de silêncio. Coloque-se diante de Cristo e diga: Senhor, esta vinha é tua. Ensina-me a cuidar dela. Frutos não nascem do ativismo, nascem da comunhão. Lembre-se, a vida é uma vinha confiada, não uma posse conquistada. Deus não nos criou para ocupar espaço, criou-nos para dar fruto. E o maior risco não é sermos imperfeitos, é rejeitarmos o Filho. Toda vez que ignoramos a sua palavra, toda vez que fechamos o coração à conversão, é como se disséssemos: não queremos que Ele reine sobre nós. Mas a pedra rejeitada continua sendo pedra angular. Cristo continua sendo o fundamento, mesmo quando o mundo o descarta. Irmãos, se esta palavra falou ao seu coração, talvez alguém próximo precise também escutá-la. Compartilhe. E se você deseja caminhar conosco nesta jornada diária de aprofundamento espiritual, inscreva-se. Vamos juntos aprender a produzir frutos que permanecem. Oremos. Senhor Jesus, Tu és o Filho amado enviado pelo Pai. Muitas vezes te rejeitamos com a nossa indiferença, com nosso orgulho, com nossas escolhas fechadas em nós mesmos. Ensina-nos a reconhecer que a vida é dom, que tudo é graça, que somos administradores, não proprietários. Faz nascer em nós frutos de amor, frutos de misericórdia, frutos de fidelidade silenciosa, que nunca te lancemos para fora da vinha do nosso coração, mas que te coloquemos no centro como pedra angular da nossa existência. Amém. E agora a benção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçam em paz, cuidem bem da vinha que lhes foi concedida.